Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula sobre o capítulo que trata sobre a Grécia Antiga. Então, essa é a nossa segunda aula, né? Continuando o capítulo sobre Grécia Antiga. E nós vamos continuar exatamente da onde a gente parou, que é a gente estava falando sobre Atenas. Então, começamos a descrever a cidade, né? A formação, a fundação da cidade. E agora a gente vai começar a descrever a sociedade ateniense desse período arcaico da Grécia, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui, ó. No período arcaico, os escravos, muitos deles prisioneiros de guerra, compunham grande parte da população de Atenas. Havia também os estrangeiros, chamados de metecos, que tinham permissão para se estabelecer na cidade. Embora livres, os metecos não podiam participar do governo de Atenas. Tá? Então aqui a gente já tinha uma diferenciação, aquilo que a gente já havia falado na aula passada, de uma surge na Grécia, vai começar a surgir na Grécia, a questão da democracia, da política, mas mesmo assim ela era restrita a poucos. Então você vai ter uma diferenciação entre a população, tá? Entre esses estrangeiros, os metecos, e que eles eram livres, mas não podiam participar do governo. Aí continuando, ó. Os eupátridas, membros das antigas famílias aristocráticas, lembrando que a gente viu a aristocracia na aula passada, é um grupo de elite da sociedade. Então a gente pode entender que são os mais ricos, aqueles que acabam tomando para si o governo da cidade. Compunham uma minoria privilegiada. Eram proprietários das terras mais férteis e controlavam as decisões políticas da cidade, aquilo que a gente já havia falado. Outra parte da população ateniense era composta de pequenos proprietários de terras, camponeses, rendeiros, artesãos e comerciantes. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que era uma sociedade estratificada. Né? Ela tinha uma pequena classe aristocrática, que eram os mais ricos, que comandavam ali o governo, né? Que tinham o poder em mãos, e enquanto que estrangeiros e pequenos proprietários, né, não tinham participação política, apenas faziam seus trabalhos e eram obrigados a pagar os impostos para a classe dominante, tá? Aqui também a gente consegue ver, galera, uma imagem aqui tem a legenda, um vaso ateniense de cerâmica do final do período arcaico, que representa um homem, provavelmente um escravo, carregando móveis. Era um traço da cultura grega antiga, galera, essa questão de adornar jarros, potes com imagens que contam algum tipo de história ou do modo de vida como eles viviam naquela época, tá? Continuando aqui, ó. A população exige mudanças. As grandes desigualdades sociais existentes em Atenas fizeram que as camadas mais pobres da sociedade se revoltassem, exigindo mudanças durante o século V a.C. Os pequenos proprietários que participavam das guerras adquiriram maior prestígio social e passaram a reivindicar também participação política. Eles receberam apoio dos artesãos e dos comerciantes e lutaram por uma distribuição de terras mais justa e pela abolição de suas dívidas. Os aristocratas, para tentar controlar as revoltas populares, criaram a figura do legislador, que era encarregado de registrar as leis da cidade. Então aqui já foi um grande avanço, que era um traço comum do mundo antigo, galera, que as ordens, as determinações, geralmente elas partiam de um rei, de um governante, mas nem sempre essas coisas elas eram escritas, não era uma lei que estava escrita, era algo que era determinado pelo governante e que ele poderia mudar de acordo com a sua vontade. Aqui é um primeiro passo para que se comecem a fazer sistemas mais parecidos com os sistemas modernos, onde nós temos leis e que estão lá escritas e determinadas e como elas devem se seguir, tá? Então aqui já era um embrião de como isso iria funcionar posteriormente, tá? Então é um começo de como eles começaram a ver essa questão de deixar essas leis registradas por causa das exigências que a população fez pela participação política. Continuando, ó. O principal legislador ateniense foi Solon. Com ele, o início do século VI a.C.
foram iniciadas reformas efetivas, como o fim da escravidão por dívidas. Isso aqui foi muito importante, tá, galera? Porque a gente já falou na aula passada sobre isso, que era extremamente comum na Grécia Antiga, quando um cidadão ele tinha dívidas com outra pessoa, ele se oferecer para trabalhar por um determinado período para pagar essas dívidas, tá? Então aqui é feita, né, o fim, é abolido essa escravidão por dívidas. Ainda vai continuar existindo a escravidão. A escravidão geralmente ela vai ser de prisioneiros de guerra. Eles iam fazer uma guerra com outros locais e traziam como prisioneiros. Mas essa escravidão por dívidas, nesse momento aqui, vai ser abolida. Continuando, ó. O aumento do número de cidadãos com direitos políticos reconhecidos e a criação de 3 instituições, o Boleterium, ou Conselho dos 400, a Eclésia, Assembleia Popular, na qual se reuniam todos os cidadãos, e a Elieia, Tribunal Popular de Justiça. Solon também estabeleceu critérios censitários, ou seja, de renda, para a ocupação de cargos públicos, que eram chamados de magistraturas. Dessa maneira, somente os mais ricos tinham acesso aos cargos mais importantes, tá? Então, isso aqui foi um critério criado aqui na Grécia Antiga, que ele era censitário. O que isso quer dizer? Você faz uma separação entre a população, entre quem tem uma determinada renda ou não. Ou seja, quem tem mais dinheiro. Então, quem podia concorrer a esses cargos públicos, de novo, as pessoas que tinham mais grana. De novo, aquela diferenciação na sociedade. Os mais ricos, poucas pessoas vão estar lá comandando o governo, enquanto que a maioria mais pobre é obrigada a se sujeitar a isso, tá? Continuando. No campo econômico, Solon incentivou o comércio e o artesanato, a padronização monetária e a adoção de um sistema único de pesos e medidas. A estrutura fundiária, porém, não foi alterada, desagradando os camponeses. Então, mesmo com todas essas reformas, ele ainda não conseguiu agradar aos camponeses com essas reformas estruturais que ele fez na Grécia. Vamos para outra parte aqui, que é a Revolução Hoplítica. Os mais importantes soldados gregos recebiam o nome de hoplitas. Eles combatiam a cavalo e possuíam os melhores armamentos. Durante o período arcaico, somente os aristocratas podiam tornar-se hoplitas. Tá? Então, era um cargo lá desse exército, né, dessa força de combate grega, que apenas os aristocratas podiam se alistar e ser esses hoplitas, tá? Isso aqui muito se explica por causa de uma regra do mundo antigo, que era a classe dominante não queria que as pessoas mais pobres tivessem acesso a armas. Então, por exemplo, se você deixa que as pessoas mais pobres façam parte do exército, elas vão ter acesso a armas. E isso facilitaria em caso dessas pessoas mais pobres e oprimidas tentarem se rebelar. Então, era muito fácil quando os pobres se rebelavam, porque eles só tinham ferramentas de trabalho para a lavoura, enxadas, né? E coisas do tipo. Como é que eles iriam lutar com os nobres, se os nobres tinham espadas, tinham armas mais apropriadas para uma luta, tá? Então, isso tudo era intencional. Aí, continuando, ó. Ao longo do tempo, os homens comuns também puderam se tornar hoplitas, desde que conseguissem comprar os equipamentos para os combates. Esses soldados lutavam a pé, lado a lado, nas falanges. Então, aqui já vai ser séculos depois, a gente vai ter uma mudança. Vão ser criadas as falanges, que eles não utilizavam o cavalo como os aristocratas, e eles tinham uma formação de defesa que é bem característica, que a gente vai ver já já na imagem, tá? Continuando. A participação dos homens comuns nas guerras fez que surgisse um sentimento de igualdade entre eles. Esse sentimento contribuiu para intensificar a oposição popular ao domínio político dos aristocratas em Atenas. Então aqui ele deixa bem claro que a partir do momento que foi aceito no exército que as pessoas mais pobres também participassem, isso gerou um sentimento de iguais entre eles, porque eram todos irmãos de guerra, estavam lutando na mesma batalha, tá?
e isso influenciou que depois eles também fizessem revoltas para tentar uma maior participação política. Aí, continuando. Segundo alguns historiadores, a Revolução Hoplítica contribuiu para a conquista de direitos iguais entre os cidadãos. Então, esses soldados aqui começaram a lutar para ter mais direitos para a população, tá? Então, aqui era uma forma como eles se uniam na falange, ó, aquarela, que representa uma falange, formação militar da infantaria da Grécia. A característica dessa formação era que cada soldado protegia o outro. Ele colocava o escudo aqui do lado, ó, onde vocês podem ver aqui, e um soldado sempre protegia o seu companheiro, tá? Continuando. Nesse período, galera, vão surgir novas formas de organização da sociedade, novas formas de governo. Dentre elas, vão surgir algumas que ficaram famosas, como a tirania e depois a democracia. Vamos entender aqui o que era a tirania. Ó. Por causa do caráter parcial das reformas de Solon, as lutas sociais não cessaram e, mesmo entre os aristocratas, surgiram graves conflitos, ou seja, mesmo com as reformas do Solon, a população e os nobres continuavam tendo conflitos sociais por causa dessa dominação e dessa falta de participação política. Essa situação facilitou a ascensão dos tiranos, indivíduos que, com o apoio das camadas populares, assumiam o governo por meio da força. Então, nesse momento aqui da Grécia Antiga, tirano era geralmente um cara que tinha um poder geralmente podia ser alguém que foi do exército, alguém que tinha um poder militar, e ele era elevado pelas classes populares para tentar tomar o poder e tentar, na visão das classes populares, tentar melhorar a vida deles, tá? Continuando. O tirano mais conhecido da história ateniense foi o aristocrata Pisístrato, que alcançou o poder por volta de 560 a.C. Ele controlou as massas populares por meio de reformas sociais e da distribuição de terras e empréstimos para os pequenos agricultores, o que foi possível com o confisco das terras de seus inimigos políticos. Então, olha só qual foi a tática do cara. Percebam que ele era um aristocrata, mas quando ele chega ao poder, ele sabia que ele teve o apoio popular para chegar lá e ele precisava manter esse apoio. Para manter esse apoio, ele faz reformas, ele faz uma distribuição de terras, só que ele não tira essas terras, não faz um estudo para saber de terras improdutivas ou alguma coisa do tipo. Ele simplesmente toma as terras que eram dos seus inimigos políticos. Ou seja, era muito fácil para ele fazer dessa forma. Então, tomou as terras dos inimigos políticos e fez uma certa distribuição entre as pessoas mais necessitadas. Continuando. Com o objetivo de gerar trabalho para as massas urbanas, ele fomentou a construção de obras públicas. Fomentar, galera, é dar condições para que algo aconteça, tá? Isso significa essa palavra fomentar. Como canais e portos. Também incentivou a produção cultural de artistas e sábios, além de construir bibliotecas. Seus filhos e sucessores, Hípias e Hiparco, governaram de forma despótica e violenta e acabaram sendo afastados do poder e assassinados. Tá? Então ele governou por um tempo, depois os seus sucessores foram os seus dois filhos, e aí diz aqui que eles governaram de maneira despótica. O que significa despótica? Déspota é aquele governante que ele é muito injusto. Ele governa apenas pensando nele e ele acaba cometendo uma série de injustiças. Ele é um déspota, tá? E além disso, extremamente violento, e por isso eles acabaram sendo afastados do poder e sofreram com certeza um golpe e foram assassinados, tá? Continuando aqui, galera, ó. Nesse período vai surgir o embrião da forma de governo, da forma de se organizar a sociedade, que é a mais utilizada no mundo até hoje em dia, tá? Que é a democracia. A democracia, mesmo hoje em dia, ela ainda luta constantemente para ser aprimorada. Então a gente tem que entender que quando ela foi criada aqui, ela era bem diferente da democracia que a gente tem hoje, que ainda está longe de ser perfeita,
mas ainda é uma das tentativas mais igualitárias de tentar se organizar a sociedade. Então vamos ler aqui o início dessa descrição do que foi a democracia. Ó. Por volta de 510 a.C., o aristocrata Clístenes assumiu o governo de Atenas. Ele propôs reformas que reduziram o poder oligárquico e consolidaram o regime democrático na polis, ou seja, nas cidades-estado grega. Polis era a forma de organização das cidades-estados. Clístenes dividiu a população ateniense em 10 tribos, cada uma delas formadas por vários demos. Tá? Então, foi feita uma divisão. Essa divisão dessas tribos, eles eram chamadas de demos, eram 10 demos, tá? E demos, se vocês prestarem atenção, é justamente o início aqui, é o prefixo do nome democracia. Como ele está sublinhado, galera, toda vida que tem essa sublinhação aqui no livro, tem a explicação do lado. Vamos ver aqui o que significa demos, ó. Regiões administrativas que formavam as cidades-estados da Grécia. Atenas, por exemplo, era dividida em cerca de 150 demos. Os demos eram os núcleos básicos da política ateniense, onde os cidadãos, em assembleia, ou seja, reunidos num local onde eles iriam votar e decidir, podiam tomar decisões sobre questões públicas. Foi por volta de 468 a.C. que, pela primeira vez, a palavra democracia, derivada da união da palavra demos, do grego povo, então demos significava na língua grega povo, e da palavra kratos, que significa poder, foi utilizada para designar a participação dos cidadãos nas decisões políticas. Ora, então democracia significa poder do povo, tá? É um poder que emana do povo, porque o povo poderia se reunir, né? Lembrando, povo na Grécia Antiga não era todas as pessoas. Povo era aquela classe mais importante que podia ser considerada cidadão, tá? Então você pode excluir daí os estrangeiros, os escravos e assim por diante. Então democracia era isso que significava. Então vamos continuar aqui de onde a gente parou, Demos. Estabelecendo como critério de divisão sua localização territorial. Aumentou o número de participantes do Boleterion de 400 para 500, sendo 50 pessoas de cada tribo. Tá? Então aqui eram aquelas instituições que a gente viu antes, que era como eles organizavam o governo da cidade. Tá? Então eles aumentaram a participação das pessoas. Além disso, os membros desse conselho passaram a ser sorteados e não mais eleitos. Ele implantou a lei do ostracismo, que estabelecia, por votação, o exílio por um período de 10 anos para aqueles que ameaçassem a ordem democrática. Então, olha só que interessante, o ostracismo nesse período era uma punição pela qual um cidadão passava se ele cometesse alguma coisa que fosse contra a ordem democrática. Sei lá, talvez tentasse dar um golpe de Estado, alguma decisão que ele fizesse que tentasse acabar com o regime democrático. Então os outros, né, faziam essa espécie de punição, e ele era punido, ele tinha que passar 10 anos longe de Atenas, tá? Então era isso que significava ostracismo. Hoje em dia é uma palavra, galera, que ela é muito utilizada para determinar assim quando você está sem fazer nada, tá? Então seria o ostracismo hoje em dia, mas na Grécia Antiga era uma punição de 10 anos. Continuando, os condenados ao ostracismo, após cumprirem o período de exílio, podiam retornar e reaver seus bens e direitos políticos. Clístenes também eliminou a divisão censitária entre os cidadãos, permitindo a todos a participação nas magistraturas, no Conselho do Boleterion e nos tribunais da Elieia. Então, nesse período aqui, finalmente, né, depois de séculos, eles derrubam essa questão censitária, apenas os caras que tinham mais grana poder participar dessas decisões políticas da cidade. Continuando, as reformas de Clístenes causaram grande impacto social. A consolidação da democracia grega, no entanto, ocorreu durante o governo de Péricles, entre 461 a.C. e 429 a.C., que instituiu a mistoforia,
ou seja, a remuneração dos cargos públicos, né? Porque antes, quem participava desses cargos públicos não recebia uma remuneração. A partir desse momento aqui, entre 461 a.C. e 429, né, eles instituem que não, o cara que trabalha no cargo público ele precisa ser remunerado justamente para ele não tentar se aproveitar desse cargo público para benefício próprio. Então aquilo é um trabalho, ele vai ter aquilo como sua função principal, não é uma função que por exemplo, ele é dono de outra coisa, tem um negócio próprio e nas horas vagas ele vai ajudar na administração da cidade. Não. A partir desse momento, os cargos públicos eles vão ser de dedicação integral, tá? Vamos ver esse quadro aqui, que ele dá um detalhamento maior sobre as características da democracia ateniense. Mesmo na época de Péricles, os únicos que tinham direitos políticos eram os homens com mais de 18 anos e filhos de atenienses, sendo excluídos dessa forma os escravos, as mulheres e os estrangeiros. Então, olha só que mesmo tendo derrubado aquele sistema censitário pela renda, pela grana, ainda haviam maneiras de restringir quem podia participar do jogo político, tá? Então, homens acima de 18 anos, filhos de atenienses. Era excluído totalmente escravos, mulheres e estrangeiros. A proporção de cidadãos não ultrapassava 10% da população total da polis, e sendo teoricamente iguais perante a lei, princípio da isonomia, os cidadãos não tinham condições iguais de participação política. Então, olha só como era engraçada essa situação. A proporção de cidadãos não ultrapassava 10% da população total de pessoas na polis, que era a organização da cidade. Então, a polis é o quê? Os cidadãos, os escravos, os estrangeiros, todo mundo que está morando ali naquele local. Só que os cidadãos só eram 10%, tá? Então, veja como era sim restritivo. Na prática, os cidadãos ricos tinham mais tempo para participar dos debates públicos e os cidadãos pobres, por sua vez, eram impossibilitados, pois teriam de deixar o trabalho no mínimo 40 dias durante o ano para participar de debates e votações na eclésia. Então, olha só como a própria estrutura já excluiu o trabalhador mais pobre de poder participar dessas votações, tá? Continuando, galera, organização da cidade de Atenas. Durante o período clássico, o espaço urbano de Atenas era organizado em áreas públicas e privadas. Nas áreas privadas encontravam-se as residências, que geralmente eram pequenas, construídas com tijolos de argila, e quando maiores e com mais andares, eram construídas com pedra. Os edifícios públicos ficavam localizados em dois espaços principais, a Ágora e a Acrópole. A Ágora era uma grande praça onde ficavam edifícios com funções políticas, o Boleterion e a Eclésia, que a gente já viu, né, anteriormente. Judiciais, como a Elieia, e religiosos, como os templos. Econômicas, os mercados, e as oficinas de artesanato. Então aqui a gente tinha uma divisão da cidade aonde ficavam essas instituições, tá? Então você tem aqui a Ágora e a Acrópole dividindo os locais onde ficavam esses locais. Então, a Ágora você tinha aqui essas questões, essas instituições que organizavam a sociedade. E na Acrópole? A Acrópole, construída na parte alta da cidade, funcionava como centro religioso e de defesa. Nela se localizavam os principais templos religiosos, entre eles o Parthenon e o Erechtheion, tá? Isso aqui, galera, o Parthenon, até hoje ainda existem as ruínas dele, né? E lá eram templos. O povo grego ele era um povo extremamente ligado à religião. E a gente já vai chegar aqui na questão da mitologia e vai ver como era a religião dos povos gregos, tá? Nessa parte aqui do livro, galera, a gente tem um texto aqui chamado Sujeito na História. A gente sabe que a história ela é feita, claro, de eventos marcantes. Então, a gente está estudando aqui coisas que foram marcantes para a história da humanidade. Mas há também personagens que acabam ficando marcados na história. Vamos ver aqui um personagem aqui da Grécia Antiga, ó. Aspásia de Mileto. Na Grécia Antiga, a vida das mulheres era controlada pelos homens.
pais, irmãos e maridos. Elas se dedicavam às tarefas domésticas, cuidavam da casa e dos filhos. A maioria das mulheres vivia nessa situação, mas existiram algumas exceções, entre elas Aspásia. Nascida em Mileto, passou a viver em Atenas durante o auge da democracia no século V a.C. Grande conhecedora de política e mestre em retórica. Retórica, galera, é a arte de falar, a arte de se expressar, a arte de poder colocar o seu argumento e as pessoas entenderem. Ela foi companheira e esposa de Péricles. Além de elaborar os discursos de seu marido, encontrava-se frequentemente com Sócrates, um importante filósofo grego, por quem era muito admirada. Ela foi duramente criticada pelos inimigos de Péricles, que a acusavam de interferir nos negócios da cidade. Então, uma pessoa como essa Aspásia de Mileto era extremamente incomum nesse período. Uma mulher que conseguia ter esse tipo de comportamento, porque as mulheres eram consideradas no mundo antigo apenas como as mães e elas deveriam ficar em casa cuidando dos filhos, fazendo comida, lavando roupa e daí por diante. Elas eram meio que acessórios dos maridos, tá? Era essa a função delas naquele período. E quando uma mulher ela se dedicava a ler, a entender política, a ter uma boa retórica, isso chocava a sociedade. E por isso o marido dela, o Péricles, né, que foi um legislador, ele foi muito criticado por isso, tá? Continuando. Aqui a gente chega, galera, numa das coisas bem interessantes sobre Grécia Antiga e quando a gente estuda Grécia Antiga. Geralmente, durante as aulas, os alunos perguntam muito sobre a questão da mitologia grega. E por que geralmente vocês têm muito interesse por isso? Porque é um dos traços da cultura da Grécia Antiga que a gente mais tem contato, porque ela é muito utilizada na nossa cultura ocidental. Então, hoje, a nossa cultura, quando ela produz filmes, desenhos, seriados, livros, ela pega como inspiração traços da mitologia grega e tenta modernizar, colocar para um mundo mais moderno, tá? Muitas vezes não, eles tentam fazer até filmes ou livros retratando como eram esses deuses gregos, tá? Mas em muitos casos também eles pegam apenas a ideia e tentam transferir dando um ar mais de modernidade. Vamos entender o que é mitologia, tá, galera? Vamos lá. Mitologia é um conjunto de histórias que procura explicar a complexidade do mundo, fornecendo por meio de suas narrativas, ou seja, histórias, modelos para a conduta humana, atribuindo significados e valores à vida. As explicações mitológicas fazem parte da cultura e do conjunto de crenças de um povo. Então a gente pode entender que essa mitologia, ela faz parte da religião grega. As religiões antigas e as mitologias, elas têm um caráter de que, como ele coloca aqui, ó, são narrativas que servem como modelo de conduta humana, tá? Ou seja, você tem histórias ali, ela vai contar histórias que tem aquele viés de tentar ensinar alguma coisa, fazer com que as pessoas sigam um determinado comportamento, que esse é um padrão que a religião costuma seguir, tá? Continuando, ó, os gregos eram politeístas e, de acordo com a sua mitologia, alguns de seus principais deuses habitavam um lugar chamado Monte Olimpo, a mais alta montanha grega. Segundo a crença mitológica, esses deuses gregos eram imortais. No entanto, assim como os seres humanos, tinham defeitos e qualidades. Além disso, os deuses frequentemente interferiam na vida dos seres humanos, ora auxiliando-os, ora castigando-os, tá? Então, ó, a primeira coisa, eles eram politeístas. O que é isso? A gente já viu nas outras culturas que a gente estudou anteriormente. Egito, Mesopotâmia, todos eles eram politeístas. O que significa? Acreditavam em vários deuses e não em só um, tá? Então, por exemplo, hoje as religiões mais seguidas no mundo, cristianismo, o judaísmo e a religião islâmica, elas são monoteístas, elas acreditam apenas em um Deus. E nesse período eles acreditavam em vários deuses.
Como é colocado aqui, esses deuses eram imortais, mas eles interferiam na vida dos humanos. E eles tinham defeitos e qualidades muito parecidos com os seres humanos, ou seja, eles tinham raiva, eles tinham amor, eles tinham sentimentos, coisas que o Deus único das religiões monoteístas não tem, tá? A gente tem que deixar isso bem claro. O Deus do cristianismo, ele é, pela definição do cristianismo, ele é perfeito em si. Então, ele não pode sentir raiva, ele não pode sentir desejos e sentimentos que são humanos, tá? Já os deuses gregos, não. Eles tinham esse tipo de comportamento. Continuando aqui, galera, ó. De acordo com a mitologia grega, o universo foi criado por uma força misteriosa. Leia o texto. Na origem, nada tinha forma no universo. Tudo se confundia e não era possível distinguir a terra do céu, nem do mar. Esse abismo nebuloso se chamava caos. Quanto tempo durou? Até hoje não se sabe. Uma força misteriosa, talvez um deus, resolveu pôr ordem nisso. Começou reunindo o material para moldar o disco terrestre. Depois o pendurou no vazio. Em cima, cavou a abóbada celeste, que encheu de ar e de luz. Planícies verdejantes se estenderam então na superfície da terra, e montanhas rochosas se ergueram acima dos vales. A água dos mares veio rodear as terras. Obedecendo à ordem divina, as águas penetraram nas bacias para formar os lagos. Torrentes desceram das encostas e rios serpearam entre os barrancos. Assim foram criadas as partes essenciais do nosso mundo. Elas só esperavam seus habitantes. Os astros e os deuses logo iriam ocupar o céu. Depois, no fundo do mar, os peixes de escamas lusídeas estabeleceriam domicílio. O ar seria reservado aos pássaros e a terra a todos os outros animais ainda selvagens. Era necessário um casal de divindades para gerar novos deuses. Foram Urano, o céu, e Gaia, a terra, que puseram no mundo uma porção de seres estranhos. Da união deles nasceram primeiro 6 meninos e 6 meninas, os titãs e as titanídees, todos de natureza divina. Como seus pais, eles também tiveram filhos, e deles, Hipérion uniu-se à sua irmã, Teia, que pôs no mundo Hélio, o Sol, e Selene, a Lua, além de Eu, a Aurora. Outro, Jápeto, casou-se com Clímene, uma filha de Oceano. Ela lhe deu 4 filhos, entre eles Prometeu. Aqui, galera, a gente vê uma descrição de como surgiu o mundo nessa mitologia grega. Muitos desses nomes que a gente leu aqui, vocês com certeza já ouviram em alguma obra dessas que eu estava descrevendo antes. Gaia, Urano, Hélio, tá? Os deuses que vão começar a povoar esse mundo. Então, para eles, um deus primordial criou o mundo, tá? E que é um conceito parecido com o conceito do cristianismo também, né? Um deus criou o mundo em tantos dias e tal. Aqui da mesma forma, só difere na forma como esses deuses vão continuar existindo, que é diferente do cristianismo, tá? Então é essa aqui a origem da mitologia grega. Então, eles acreditavam nesses deuses, os templos que existiam lá em Atenas, muitos deles eram para cada um desses deuses. Então, por exemplo, você vai ter Poseidon, que era o deus dos mares. Quem é que ia ser um fiel de Poseidon? Geralmente os pescadores, as pessoas que trabalhavam no mar, porque iriam respeitar ele. Ia ter outros trabalhadores que cada um ia seguir um deus diferente, tá? Os trabalhadores que eram trabalhadores rurais, com certeza eles iam seguir a deusa da fertilidade, para terem uma boa colheita, e daí por diante, tá? Continuando, galera. Na Grécia Antiga surgiu uma das coisas que é, hoje em dia, um evento que é um dos maiores agregadores da história da humanidade, tá? Que são os Jogos Olímpicos. Deixando bem claro, os Jogos Olímpicos dessa época não são os Jogos Olímpicos atuais. Os Jogos Olímpicos atuais, eles surgiram no finalzinho do século XIX, tá?
e no início do século XX. Esses Jogos Olímpicos eles eram diferentes, mas também tinha uma grande importância na Grécia Antiga, que eles davam muita importância à questão do corpo, do cultuar o corpo e de como os esportes naquela época também eram importantes. Vamos entender aqui, ó, galera. Os Jogos Olímpicos foram realizados pela primeira vez em 776 a.C., no santuário de Olímpia, na região ocidental do Peloponeso. Por isso, os nomes Jogos Olímpicos, realizados em Olímpia. Naquela época, as principais modalidades esportivas eram corrida, o pugilato, olha só, está sublinhado, então tem explicando o que é. Aqui do lado, ó. Luta realizada a golpes de soco. Os pugilistas gregos utilizavam tiras de couro para proteger as mãos durante as disputas. Até hoje, galera, existe esportes parecidos com isso, que é o boxe. O boxe, até hoje, os atletas que disputam essa categoria, eles são chamados ainda de pugilistas, tá? Continuando. Arremesso de disco e dardo, que existem até hoje essas categorias. Inicialmente, os jogos eram realizados em um único dia, na primeira lua cheia após o solstício de verão. O que é o solstício? Cada uma das duas datas do ano, em junho e dezembro, em que há maior diferença no tempo de duração do dia e da noite. Porém, com a inclusão de novas modalidades e o aumento do número de participantes, os jogos passaram a durar cerca de uma semana. Continuando, ó. Os jogos eram realizados a cada 4 anos. Durante os jogos, as guerras eram interrompidas no mundo helênico. Era a chamada trégua sagrada. Então isso aqui é bem importante, tá, galera? Porque, por exemplo, mesmo que tivesse havendo uma guerra entre Atenas e Esparta, se chegasse no período dos Jogos Olímpicos, havia uma trégua. Eles paravam ali durante um determinado período para que fossem realizados os Jogos Olímpicos, tá? E isso é uma das grandes características dos Jogos Olímpicos até hoje. Ele é considerado como uma grande reunião entre os povos e ele celebra a paz. Mesmo tendo grandes disputas entre equipes de um local e atletas de diferentes países, o que se deixa bem determinado durante uma Olimpíada é o instinto de solidariedade entre as pessoas, entre os povos, tá? Continuando, né? Assim, os espectadores podiam se deslocar até a Olímpia sem receio de serem atacados, né? Mesmo havendo guerra, eles podiam todos ir para o local onde estavam acontecendo os jogos. Os espectadores vinham das regiões mais remotas da Grécia para acompanhar os jogos em Olímpia e oferecer sacrifícios aos deuses. O prêmio concedido aos atletas vencedores era uma coroa feita de ramos de oliveira. No entanto, a vitória estava vinculada à honra do atleta vencedor e dos deuses que o haviam favorecido, além de causar grande orgulho à sua cidade. Até hoje, quando um atleta vence a medalha de ouro nas Olimpíadas, né, não só ele, né, o de ouro, prata e bronze, que são os que ficam no pódio, eles ainda recebem um ramo de oliveira na cabeça, além, claro, da medalha hoje em dia. Até o século IV, os antigos gregos realizaram periodicamente os Jogos Olímpicos. A partir dessa época, no entanto, alguns fatores como guerras, problemas econômicos e a dominação romana, ou seja, Roma, ela vai crescer, vai se tornar uma cidade importante e vai dominar a Grécia. E isso vai acabar prejudicando, ó. Vão provocar o declínio das práticas esportivas e um fim da tradição olímpica. Então ela vai acabar ainda no mundo antigo e só vai ser retomada pelo Barão de Coubertin em 1896, no final do século XIX, é a origem dos Jogos Olímpicos modernos. Para a gente terminar, ó, no ano de 393, o imperador romano Teodósio aboliu os Jogos Olímpicos. Aqui a gente tem uma estátua, ó, estátua de bronze de cerca de 480 a.C., que representa um atleta olímpico preparado para iniciar uma corrida. Aqui, galera, a gente tem nessa guia chamada Passado e Presente, justamente essa parte que eu acabei de falar para vocês, ó, que os Jogos Olímpicos eles vão ser retomados
apenas no século XIX. Ó. Vamos ver aqui, ó. Séculos depois do fim dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, por iniciativa do francês Pierre de Coubertin, eles foram retomados. Os primeiros Jogos Olímpicos modernos foram realizados em 1896 e ele escolhe, né, justamente a capital da Grécia, né, para reiniciar os Jogos Olímpicos, porque era lá que ela acontecia. Então, a primeira edição dos Jogos Olímpicos acontece em Atenas, em 1896. Tendo como lema "o importante é competir", os Jogos procuravam estimular as competições esportivas como forma de promover a paz entre os povos. Nessa época, a maioria dos atletas ainda eram homens. As mulheres só puderam participar de algumas modalidades a partir do ano de 1900. Hoje em dia, muitas atletas participam dos Jogos em diferentes modalidades. A primeira participação brasileira nos Jogos Olímpicos ocorreu em 1920, nos Jogos da Antuérpia, na Bélgica. O Brasil enviou 21 atletas e essa competição, sendo todos eles homens. Nos Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1932, a nadadora brasileira Maria Lenk tornou-se a primeira mulher latino-americana a participar de uma Olimpíada. Então, o Brasil ele só participou depois, né, algumas edições depois, e no início apenas homens. Né, só com a Maria Lenk, em 1932, a primeira nadadora brasileira, né, primeira mulher latino-americana. Então, foi a primeira mulher da América Latina a participar de uma Olimpíada. De 1932 até hoje, o Brasil participou de todas as edições dos Jogos Olímpicos. Em 2016, pela primeira vez, os Jogos foram realizados no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem uma foto da primeira edição das Olimpíadas Modernas em 1896. Galera, ó, a gente vai ficar por aqui hoje de conteúdo dessa aula, tá? Porque já deu o nosso horário. E na próxima aula a gente vai continuar com a questão também que é muito importante na Grécia Antiga, que é o surgimento da filosofia, né? Um campo de conhecimento que se dedica a pensar sobre como é o mundo, sobre como é a realidade e como nós nos inserimos nela, tá? Então a gente vai ver na próxima aula, a gente continua esse conteúdo a partir daqui, tá? Fiquem atentos lá no Google Class, que eu vou colocar também, além dessa aula, a gente vai colocar lá as atividades sobre esse capítulo, tá, pessoal? Então, tchau e até a próxima aula.